começando Além do Óbvio. Hoje tem uma pessoa extremamente especial. Eu tô querendo receber essa pessoa. Gente, eu já fui uma perseguidora dessa pessoa. Eu entrava no seu Instagram todos os dias pra ver, pra ter notícia, pra saber. Eu me sinto da família, me sinto irmã, me sinto amiga. É a Jéssica Ciabotti! Que bom te reencontrar, porque assim, a gente se via aqui em Uberaba e tudo mais, só que, né, tudo aconteceu e aí eu me conectei muito com você. E aí eu comecei a te acompanhar e falei assim, nossa, quantas coisas a gente tem parecidas. Então, assim, tô muito feliz dessa primeira temporada ser com você. Ai, gratidão. Ser tão especial, Obrigada, assim, porque obrigada. eu te admiro muito antes mesmo, né, do que eu vi, assim, lá no salão da Janaína, eu já fui, antes eu era loira. Aí a maternidade me mudou um pouco. E tô muito feliz por você ter aceitado compartilhar essa história, né? Obrigada, Sua história é um toda, prazer. assim, a gente quer saber tudo, além do óbvio, porque você postou muita coisa, mas sim, a gente sim. quer saber muita coisa. Jéssica, tá com você aí. Ai, muito... Uma querida, obrigada, de coração, assim. Tamo Eu juntas. senti aqui essa conexão, acho que tudo são reencontros Sim. também que a gente vai tendo aí, reencontro de almas mesmo, Sim. né? E a gente vai se conectando com as pessoas que... Tem que conectar. Vai chegando, vai né? chegando, assim, à medida que a gente vai se permitindo aí no campo, que a gente vai avançando, vai chegando essas pessoas que Sim. ressoam com a gente. E é claro também que acontece o não também, né? Porque a gente tá aí nesse Movimento. movimento. Ô, E a vida Jéssica, é e assim, eu acho muito legal que você, me vejo em você assim, nessa busca de sentido, né? Sentido em tudo, assim, você foi maquiadora, isso. aí você formou em nutrição, Isso. e aí você, assim, se encontra em... Porque você, dá pra ver que você é várias dentro de uma, e eu acho muito legal isso, porque eu me sinto assim também. Legal. E às vezes a gente se acha até fora da caixa, né? Total, assim, eu tive uma dificuldade muito grande nisso, Uhum. porque é como se eu tivesse que ter um rótulo. Uhum. Né? Você precisa ser nutricionista, você tem que focar nisso, nisso e nisso. Não, agora você tem que ser maquiadora. E aí vem o marketing e fala assim, dentro do Instagram, você tem que focar e você tem que ser isso. E fala, mas eu não consigo, porque não é a minha verdade. Vem com um roteiro eu que a gente não se encaixa. Mas isso demorou. Isso eu falo que hoje eu tenho essa consciência de quem eu sou, de toda essa expansão dentro de mim que habita, entende? Aham. E então hoje eu, tipo assim, ok, eu abraço quem eu sou, eu abraço essa pessoa que gosta de ser tudo, de compreender tudo. Então tá tudo bem. Então vamos lá, vamos fazer a sua verdade, porque aí eu compreendi mesmo o quão é importante a gente realmente sentir o que é a nossa verdade, acreditar na gente. E desde sempre você se sentiu assim em busca de sentido? Muito. De quem assim. era você e de caminhos que você encontrava você gostar e gostar de várias coisas ao mesmo tempo. Eu demorei um pouquinho para esse movimento, assim. Eu vim de uma família, assim, os meus pais são separados, família, pai e mãe, que brigava muito, eu não tinha um lar. Então, assim, muitas programações foram feitas depois a gente pode entrar um pouquinho nesse assunto, porque eu fui entendendo sobre isso. É porque o nosso cérebro, ele vai... Principalmente quando a gente é criança, ele é construído... Exato. Igual eu descobri que meu cérebro foi construído... ele foi moldado no modo de sobrevivência. E até hoje é difícil para mim... Mas todos nós, pensar que... Mas a gente, né, eu até compartilho e entendo agora por que a gente se assemelha tanto. Também, né, tem essa questão do lar aí, mais conflituoso. Sim. E então a gente vive nesse conflito, não tem a segurança. Então a gente não cresce e desenvolve com uma segurança que é o... Deveria ser, sabe? É que, na verdade, existe o mundo ideal e o mundo real. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu, nesse movimento meu de autoconhecimento, de expansão, quando a primeira que forma, o órgão que forma dentro da barriga da mamãe é o coração. Então, esse é o nosso primeiro cérebro. É o nosso primeiro cérebro onde que você já está sentindo tudo sem compreender nada. Ou seja, o que a mamãe sente, você está sentindo, certo? Sim, certo. Então, isso vai assim... O que a nossa mãe... Por isso que cada filho é de um jeito. Porque cada gestação é de um jeito. Cada pessoa está passando por uma situação. E aí foi onde que eu comentei dessa questão dos programas. Porque a gente vai sendo moldado, principalmente a criança, né? Que aí tá em ondas que são ondas teta, acho que é essa mesmo. Que estão mais, assim, suscetíveis ao que papai e mamãe falam, ao que a sociedade fala, né?
E aí, então, você vai criando esses programas dentro de você. Sim. E eu não tinha essa consciência. E aí você descobriu essa consciência dessa programação quando? Eu falei pra você, posso comentar tudo? Tudo, não, aqui. Se fosse pra ter alguma censura, a gente tava na Globo. A gente tá no YouTube pra, ser livres. Sem censura. Sem censuras. Então, a questão é... Eu sempre fui aquela música, deixa a vida me levar. Aham. Para com isso. Para. Então, assim, sabe, esse foi o primeiro assim, né? Aham. E a minha irmã foi ela que me levava pra essas coisas. A Janaína sempre teve uma coisa meio que, sabe, de sair desse movimento, de dinheiro, de querer crescer. Sim. A minha irmã sempre foi a que me levou pras coisas, assim. Então, ela me levou pro Você, foi o meu primeiro clique, assim. Ah, tanto que eu tava bem legal. eu tava... Quanto tempo que você fez? Nossa, nossa. Porque Meu, é 1, 2, 3 você, 1, 2, 3 né? você. Eu era de 60... Eu era o 63, eu nem lembro quando, foi em 2012, 2011. Hoje ainda tem? Eu Tenho nem Você. sei, né? Hoje ainda existe, era aqui no Dan Hotel. Ah. Então, aquele foi meu primeiro despertar mesmo, assim, de autoconhecimento, onde eu saí de um relacionamento que eu senti que eu merecia mais, onde eu conheci meu esposo hoje, né? Então, realmente, eu entendi que eu merecia mais e eu conheci uma pessoa... A partir do momento que eu criei... Isso! Mesmo assim, sem saber o que era cocriação, o poder da palavra na época, né, e tudo mais... Eu já tinha certeza no meu coração que eu merecia alguém que... Melhor. Nem era sobre melhor, assim, né? Não sobre isso, mas aquilo que eu realmente almejava, que era um provedor, que era uma pessoa que me levava pra frente. Então, era mais sobre esse lugar. Melhor né? Que, pra às vezes, você. É isso, que condizia com aquilo que eu desejava mesmo, né? Mesmo que inconsciente, assim foi, né? E aí, depois veio... A minha irmã foi pra Ayahuasca. E aí ela falou assim, você tem que ir, tal, não sei o quê. Porque deu o despertar nela. Isso, e pra ela foi ótimo, mas ela foi 3 vezes só. Ah. E eu fui. Quando eu fui a minha primeira vez com a medicina, né? E é um tema muito delicado de falar. Porque as pessoas que julgam, tem tabu. Hoje, enfim, cada um vive numa bolha, né? Na bolha que eu vivo, assim, isso é muito comum. Eu vivo com muitas pessoas que já fez o uso e que gostam. Né? Falam consagra. Eu ainda sou bem... Mas é um assunto delicado e muito importante de se falar, porque tiveram, né, muitas mortes, pessoas que surtaram. Tem um documentário no Netflix, você já viu? Já vi. E tem outro também lindo que chama El Ninhos, que explica muito, muito maravilhoso. Ninhos? El Ninhos, que são umas crianças perdidas. É real mesmo a história. Acho. E aí eles encontram a criança através do da avião. ayahuasca, do avião. E essa série vale a pena ver mesmo. Muito legal. Vale muito a pena, é uma série incrível. Né? Mas é questão assim, o que eu penso? Eu acho que antes da gente julgar, a gente precisa conhecer e estudar. Mas as pessoas não devem estar entendendo porque que a gente está falando da série do avião. Gente, é por conta né, que eu falei assim, que eu comecei meu processo de expansão de consciência e autoconhecimento. E na série, já vamos dar um spoiler, que é o chefe. Ele é o chefe lá da tribo, da tribo, né? Isso. Ele consagra a ayahuasca para tentar achar essas crianças. E o quanto ela é inteligente, essa medicina, assim, é muito real. Porque quando foi o pai lá, que era o pai que tava... Que é um abusador. Exato, a ayahuasca não mostrou pra ele. Não, e inclusive ele passou mal, e aí ele teve que sair da floresta, só pra vocês verem o tanto que isso é sério. É sério. E bem cultuado, bem direcionado, ele tem um poder mágico. Porque no fim, quem não assistiu, assista. Vale Nós não vamos contar. Mas é isso. Eu queria contar, mas eu acho que não, né? Enfim, e aí essa pessoa tem um direcionamento para o desenrolar lá da história. Sim, então, que comprovadamente a medicina bem feita, bem realizada e com um propósito, ela tem um fundamento, né? Tem que ter uma intenção para aquilo que você vai, com quem você vai, como que tá o seu estado atual e você sentir. Sabe? Então, é o que eu falei. Pra mim, a primeira vez, parecia que era o meu caminho mesmo, porque a primeira vez que eu consagrei, eu falei... Eu senti um avatar mesmo, assim, muito grande. Era muita coisa, assim... Veio muitos processos. E a primeira primeira resposta que a medicina me trouxe foi clareza. Você já tinha algum filho? Não, eu tinha o Teodoro, 6 meses. O Teodoro estava com 6 meses. E era num momento bem delicado da mulher, né? Era, mas quando eu fui mãe, assim, né? O que eu sentia no meu coração? Primeiro,
Não, eu tenho que estar bem, tanto que às vezes eu comia primeiro para depois eu fazer qualquer coisa para ele. Porque assim, como que esse povo fala que eu tenho que estar cuidado? Não, eu tenho que estar bem primeiro para depois eu cuidar do meu filho. Sim. Não sei porque eu tinha esse sentimento que eu tinha que estar bem. E que bom que isso é muito sábio. Eu escrevi um e-book para as mães, inclusive ele é disponível, tá? É gratuito. E eu falo justamente isso. Até na mensagem de avião, quando tem um conflito, turbulência, né? Tá alguma coisa em risco, fala para colocar a máscara em si para depois cuidar do outro. E eu também sempre tive essa linha de raciocínio de que a gente tem que estar bem para cuidar do filho. Mas acaba que às vezes na maternidade em si, você acaba se perdendo às vezes Sim. também nisso, né? E a sociedade nos cobra isso, né? De se anular 100%. Exato. Aí você é uma ótima mãe. Né? Tem ainda ainda estamos nessa sociedade ainda da mãe perfeita, né? E aí, nessa questão... E aí, eu falei assim, não, eu preciso me conhecer, eu preciso estar bem pro meu filho, né? O Teodoro... A maternidade desperta muitas sombras. E também muita luz, né? Depende para qual... né? Para onde você quer ir, para onde você quer olhar. Eu falei, eu preciso, né? Eu preciso disso. Eu sempre tive... minha alma, acho que é muito de... Cada pessoa tem um lugar, um caminho aqui nessa terra. E a minha alma sempre pediu mais. E aí eu fui, né, consagrei e tal, então foi o meu caminho, eu comecei a expandir, foram 4 anos, né, esse movimento com a medicina. E o que mudou na sua vida? Não todos os dias, eu sempre fui muito responsável, tem até uma amiga minha que ela é psiquiatra, ela sempre foi muito brava comigo nisso, e aí porque ela lida com pessoas, por isso que ela fala que um dia que é muito importante a gente falar sobre isso, porque questão de surtos, essas coisas, tem que ter uma responsabilidade, tá, gente? Então, aqui não é indicação, aqui é o meu caminho, a minha experiência, aquilo que ressoou com o meu coração, aquilo que eu senti. Sim. E eu acredito que isso tem aqui, né? Por exemplo, aí eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu e meu marido, a gente era doido para consagrar. Mas aí a gente sempre se perguntava, mas para quê? Qual o intuito? Curiosidade. E a gente veio de um histórico de que a gente tinha abuso de substância química. Então, a gente via que a gente queria ayahuasca para mascarar o que a gente tinha parado, né? Mas a gente com certeza ia ter aquilo ali como um vício. Não dá para viciar na ayahuasca. Não? Não. Sério? Esquece. Por quê? Impossível, você pode consagrar. Ela eu não sei te explicar, é algo muito sagrado. Não tem como viciar. Não tem. É impossível. Porque assim, aí a gente usou o rapé e eu tive essa onda muito... Não é uma onda, o rapé, ele pode te viciar pelo tabaco que tem ali, né? Ou você viciar, na verdade, mas eu nem cheguei a viciar, eu fiquei só muito impactada, porque realmente tem essa questão da expansão de um negócio muito maluco. Mas aí eu acho que assim, pode ir em paz, tranquila, não vicia de forma alguma, pelo contrário, ela tem salvado muitas pessoas de drogas mesmo, né? Tanto quanto a parte de religiões aí, que também, né? Mas a ayahuasca, ela te traz para dentro de si, sabe? Ela é como se... É apresentado para você, sim, as tuas sombras, mas é apresentado muito a tua luz, a tua divindade. A natureza é você conectada com o todo. Então, a ayahuasca, ela te traz algo, assim, muito profundo sobre você mesmo, sabe? Mas você precisa estar muito bem direcionado, você precisa ter muita firmeza, você precisa ter uma clareza. Um acompanhamento com terapeuta. Eu não tive, mas eu não sei porque eu sempre fui uma pessoa estudiosa, que gostava da parte da mente, aprendi a meditar. Depois eu tive acompanhamento, sim, com uma terapeuta que já fez uso, isso foi importante, que ela conseguia me explicar sobre a força, né? Então, assim, é sempre importante ter um terapeuta. Terapeuta é vida, né? Na minha opinião. Mas aí, o que você sente, assim, que mudou? Ou o que você descobriu? Porque eu vejo muitos relatos de que a pessoa realmente fala que você descobre uma outra dimensão, né? Na verdade, que... Ou uma outra força, depende, um outro lado. Cada um vai para o lugar, né? Olha, eu tive uma experiência, que foram várias. Eu vou contar uma do Lorenzo, que foi minha última vez, logo depois do acidente. E teve uma que foi muito importante para mim, assim, que eu estava num movimento muito grande de conhecer Cristo. Ah, que legal. Eu tô nesse movimento agora. Tava nesse movimento, assim, eu quero conhecer Cristo. Ia pra Bíblia e o trem não vinha e não sei o quê. Sabe aquela coisa? E aí, em umas 3, 4 vezes, ele se apresentava, assim, pra mim. E teve uma última vez que eu sentia que eu julgava as pessoas, eu julgava. E eu julgava a mim mesma. E eu morria.
E, de repente, eu abri os olhos. É a sombra, né? O que são as nossas... O que é sombra e o que é luz? Isso não quer dizer que é ruim ou bom. Só significa que aquilo que... Os nossos programas, aquilo que ainda não está bem claro para nós, né? Eu brinco que a nossa mente inferior e a nossa mente tem a nossa mente do eu superior, né? Sim. O ego também nesse meio, né? Então, a questão do... Eu julgava, morria. Julgava, morria. Eu julgava, morria. Gente, é a força inteira. Isso você sentia na experiência. Na experiência. O corpo, eu morria. Era horrível. Era a coisa mais ruim, assim. Era muito ruim você morrer o tempo todo. Nossa. Você vivia a morte, processo de morte. Angustiante, imagina. É que a gente vive vários processos de morte, mas na ayahuasca tudo amplifica Intenso. muito. Tanto que é muito perigoso. E eu sempre tomei muito pouquinho. Eu já entrei na força no cheiro. Então, eu tenho uma sensibilidade maior. Sim. E aí, eu morria... Você é médium? Não sei. Não, nunca... Todos nós temos mediunidade. Sim, mas a sua mediunidade, então você não desenvolveu ainda. Eu comecei, mas não intensifiquei esse processo, Você né? não continuou nesse caminho. Não. Mas todos nós temos, Sim. né? Eu acredito que quanto mais você vai expandindo, mais isso vai Quanto ficando mais você vai estudando. Por isso que eu, né, antes, acho que não estava nem gravando, eu falei que eu fico mais reclusa em alguns momentos, porque eu tenho essa questão da energia. Às vezes, ficar muitas pessoas, eu não consigo mais. Eu também tenho isso. Tenho chegado num limite, assim. Mas o grande segredo da espiritualidade, assim, não desse movimento de expansão, de amor, é você estar em qualquer ambiente e você ser neutro. Então, essa é a dificuldade. Mas é o que eu estudo para tentar chegar lá. Você acha que você já chegou? Ou tá chegando? Olha, eu fiz um teste, eu fui pra um pagode com meu irmão. Nossa, esse teste... Eu não tenho coragem de fazer ainda. Depois de tem muitos anos, assim, sem loja, né? Principalmente depois do acidente, depois de ter expandido bastante, assim, que o acidente me trouxe muito esse movimento, né? Com o Lorenzo. E eu antes... Precisei trabalhar em mim, mas eu cheguei, fui abraçar a árvore, fui conectar com a natureza. Eles vão rir aqui agora de mim, mas eu fiz isso. Eu sou assim, super. Gente. Mas aí, assim, eu consegui entender, né, foi bem tranquilo, mas é porque realmente não faz mais parte... Aí você não conseguiu mais estar? Isso, não consigo. Mas assim, eu tava com... Não sei, não faz sentido pra mim mais. Sim. Não faz sentido pro meu caminho. Não que isso seja ruim ou bom, só não faz sentido pra Jéssica hoje. Depois de tudo que eu vivi, esse não é o meu lugar. Mas é isso, quando a gente vai trabalhando essa parte espiritual, tendo essa sensibilidade... As músicas já não faz mais sentido, algumas porque músicas. Porque tudo é vibração. Exato. Essas frequências, né? Aquilo que você tá cantando. Não cabe. Gente, mas eu cantava isso? Não acredito, entendeu? E aí parece até... Eu tenho esse sentimento de parecer assim, nossa, como eu é hipócrita, né? A pessoa descia até o chão, ia no CIA, ficava ficava no CIA e virada. Bom, tudo é fase. Aí eu falo assim, gente, que bom, eu aproveitei isso, foi uma fase, mas hoje, verdadeiramente... E aí eu também acho que nem tudo a gente precisa aproveitar, sabia? Tem muita coisa que eu acho que eu aproveitei assim, fazia desse jeito, e aí eu acho que esse momento é para as pessoas mesmo refletir, para olhar para si, né? Por que a gente se sujeita a estar em alguns lugares? Eu acho que todo mundo tá buscando ali quem é. Acredito que vem agora, assim, para muitas pessoas, porque de repente deu um boom, né? Eu não terminei de contar, gente. Depois eu volto. Tá. E aí, nessa questão de Cristo, né? Ele falou uma coisa muito linda, assim, para mim. Depois que eu aceitei as minhas sombras, depois que eu aceitei quem eu sou, né? Então, o que você faz? Oi, você tá aqui, tá julgando? Abraça isso, conversa com ela. Então, tá, eu tenho isso em mim, eu aceitei, então agora eu posso mudar. A partir do momento que você se vê, que você aceita, que você se ama incondicionalmente. Por que é o amor incondicional? É exatamente... seja as tuas sombras, a tua história, você aceitar e você amar incondicionalmente. Seja o Lorenzo igual... Né? As delícias e as dores de ser quem se é. O mundo, as pessoas, as pessoas que estão lá, que eu fui, nós somos irmãos, somos todos um. Então, é você amar todos, mesmo seja aqueles que mataram, mas todos estão vivendo as tuas próprias experiências. Sim. E é isso que Cristo nos via, né? Esse amor incondicional. Sim. Ele não via... Ele via a divindade que há em cada um de nós. Ele sabia quem nós somos. Era nós que estávamos perdidos aqui nesta terra. Eu brinco que é um jogo, que é um videogame, né? Eu também já tive essa ideia. Tipo, é um game que você tá, né? Tua alma vem para esse jogo experienciar
né? Essa terceira dimensão, que agora eu acredito que a gente tá indo aí pra quinta dimensão, tá? Mas será? Acho que demora um pouco. É uma transição Estamos na planetária. transição, é isso. Estamos aí nisso. Eu acho que o tempo não é linear, né? Não. A gente tem... Enfim, tudo já é... Assim, eu espero que as pessoas estão conseguindo acompanhar o nosso papo. Né? Porque, assim, é duas malucas conversando. Não sei se... Mas, enfim, alguém vai se conectar com a gente, Eu não é acho. possível. A gente só vai escutar aqueles que estão prontos para ouvir. Com certeza, Aqueles e que têm que ouvido vai pra estar ouvir na nesse mesma momento. vibração. Exato. Ali. O que não tá, vai fechar. E porque vai falar ainda assim, não é o ixi, momento. tá muito Tá fora tudo da casinha. E a gente vai falar assim, tá bom. Tá tudo bem. E aí, Cristo falou assim, olha, na hora que depois que eu aceitei, eu me desnudei. Eu estava nu. O que é estar nu? Exatamente isso. É você ir para dentro, se amar e se despir daquilo que não faz parte da tua divindade mais. Então, ele estava Profundo, nu, né? por nós, entende? Sim. Essa nudez mesmo, entregue a esse amor. Só ele a vir nessa condição humana, né? Ele já fez muito, assim. A essa libertação. Acredito muito que ele veio, sim, obviamente, muita gente fala que ele veio para nos salvar, mas ele também veio para nos libertar, né? Sim. Porque quem vai salvar mesmo somos nós, vamos salvar Isso, cada um eu de também nós. tenho essa mesma Pegar linha. essa autorresponsabilidade que é nossa, né? Então eu senti, depois que eu fui para esse movimento de expansão, de autoconhecimento, é como se ele tá em mim mesmo, né? Essa consciência crística, Você sabe? sente esse poder divino. É mais fácil a comunicação, eu consigo comunicar mais. Com ele mesmo ou com... Eu sinto que é ele, é muito forte, Sim, assim, sabe? sim, É muito aham. maravilhoso. Eu sempre tive... Esse foi o meu caminho, Sim. o caminho de Jéssica. E agora, mas você Mas tem consegue outros essa conexão... Meditando. Meditando? Meditando. E na ayahuasca também ou não? Na ayahuasca eu tive essas clarezas, O caminho. o caminho no sentido de me despir também, Uhum. entendeu? Sim. De ir me despindo para que hoje eu pudesse estar mais nua também para trazer ele mais... Tá com ele mais. Sim. Não, ele sempre esteve conosco. Sim. Mas escutar ali não só ele, né? Porque a gente vive no mundo cristão. Sim. Existem outras pessoas e, enfim, eu não vou entrar nesse... Não, mas o planeta leque. ele é regido pelo Cristo e não tem como a gente... Exato. Quem discorda tem que estudar melhor, porque é exato, isso que acontece. Exato. E, enfim. E aí, depois disso, 1 ano antes do acidente com o Lorenzo, eu tava na praia, não esqueço, com o Lorenzo. E aí, me veio uma coisa assim, eu tava começando a seguir a marca... Olha pra ver que bem aleatório. A Jéssica, de repente, entra num podcast. Eu não sou muito de escutar a Joio Bank, e principalmente a Anitta. Nunca fui desses assim. De repente, eu falei, a papo tava legal delas. E ela falou que ela foi pro movimento de autoconhecimento com a Max Tovar. E esse nome ficou na minha cabeça. Eu falei, vou procurar essa mulher. Procurei ela. E logo, tipo assim, quando eu tava nessa praia, ela lança uma mentoria, tanto que ela não lançou mais, uma mentoria para um grupo que um preço de um valor acessível. Olha, e você tava no dia... E eu já estava acompanhando ela nos vídeos do YouTube, começando a compreender mais sobre essa questão de ancestralidade, de autoconhecimento, do que ela falava, tal. Cara, aquilo ali, tipo assim, meu coração vibrava com o que ela falava, era meu caminho. E aí, Deus pegou e falou assim, sabe quando você escuta assim, você vai entrar nisso? Eu falei, Thiago, eu vou entrar, tal, não sei o quê, e entrei. Então, tudo foi me preparando antes, eu acredito, né, para a chegada do que ia acontecer no futuro. Sim. E aí, você fez a mentoria lá Não, é online. Ah, então, é toda online. segunda eu aprendia, eu tinha meditação e mentoria, então foi onde eu aprendi a meditar. Que legal. Foi onde eu aprendi mesmo a me conectar, a me conhecer, a estar mais perto de mim mesma. Foi muito profundo tudo que eu vivi com ela nesse 1 ano. Antes de terminar, quase um mês de terminar, no dia 26 de novembro, aí o Lorenzo afoga na minha casa, né? Aconteceu o acidente. Para quem não sabe, meu filho afogou com 1 ano e 5 meses, né? Dentro da minha casa. A gente tinha mudado para lá, tinha 1 ano. A gente tinha acabado de arrumar a casa, pagar personal organize, tudo. Então, assim, sonho, a casa do sonho. Tudo perfeito. A vida é perfeita mesmo, assim. Né? Perfeita, né, gente? Aquela coisa, né, da ilusão. Sim. E... Mas o que as pessoas almejam, né? De ter uma casa... Exato, filhos, tal. Que agora é só deixar eles crescerem, vai chegar a
a velhice e tá tudo certo. E Que nada é o da- que a gente acha que é assim. Porque nada né? da vida, a gente não tem controle de nada. Não. O que a gente tem controle é sobre a nossa responsabilidade, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita. Eu acho importante, falo que tudo tem energia mesmo e é como tem que ser. Porque olha que lindo, a gente está falando sobre uma missão que você tem agora, né, de falar sobre o tema do afogamento no momento de fim de ano, onde é festivo e aumenta. Né? Aumenta o número de casos, porque as pessoas às vezes bebem, deixam as crianças na piscina, né, Confia, ou não né? vê. E eu acho que é o momento da gente alertar as pessoas. Sim, é que a verdade é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Sim. Até que você é o alvo. A gente acha que as coisas não... Eu nunca passou pela minha cabeça que meu filho ia afogar. Uhum. Tinha redinha na minha casa. Eu tinha muito medo de escorpião. Porque logo que eu mudei, meu medo de ir pro... Eu morava lá no Cirela. O meu medo era que os meus filhos fossem picados por escorpião. Porque eu vivi uma infância cheia de escorpião. Gente, nunca fui picada. Porque não era pra eu morrer mesmo, acontecer alguma coisa, né? Tem coisa que... São, entendeu? São. Uhum. E eu já cheguei a pôr fogo na minha casa por escorpião. Então, e meu último estágio em nutrição, eu passei por um menino que quase morreu por picada de escorpião. Então, eu vivi isso na prática. Esse era o seu medo. Esse era o meu medo. Se blindava. Assim. E, gente, eu olhava tudo antes de dormir. E, assim, era todos os dias. Não tinha um dia que eu não olhava as crianças. Questão do escorpião. Então, nunca tive receio da água. Só que o que eu vi dentro desse movimento de afogamento era que mais uma vez, eu vou alertar aqui que é a minha verdade, a minha experiência, o que eu vivi. O que faz sentido para você bem, o que não faz, tá tudo bem. Mas foram as respostas que eu tive dentro desse movimento. Quando eu tive o Lorenzo, foi parto natural em casa e foi parto foi lá em Uberlândia. Olha. E no dia do parto, o Lorenzo nasceu de 28 para o dia 29 na madrugada. De que mês? De julho. Faltou água. Quase todas as mães que eu já conversei que as crianças afogaram, também teve algum problema relacionado à falta de água, alguma coisa, à água. E aí vem essa questão que o Lorenzo sempre teve uma atração, assim, por água. Ele via água. O Teodoro também foi parto normal? Foi também. Não teve nada Mas disso. foi nada E o Teodoro disso. nunca foi, assim, atraído por água. Como o Teodoro, na verdade, via o irmão afogar. Ele tinha muito medo do irmão na piscina. Então, tipo assim... Teve várias... eu tive várias oportunidades, assim, mas, obviamente, eu não tinha aquela consciência que eu tenho hoje. Mas eu tive várias oportunidades de intuições que o Lorenzo estava programado para isso. Né? E aí, Mas você conseguiu perceber isso só depois, Só do depois. ocorrido. Antes você Não, e depois nem lembrava que tinha esse tipo de eu não, pressentimento. na verdade, eu nunca imaginei que meus filhos fossem afogar. Não tinha essa consciência mesmo. Eu não tinha medo de água. E aí, eu sei, igual eu já falei no vídeo, é óbvio que a criança vai afogar, é óbvio que tem uma piscina, é óbvio que tem... Não, gente, não é óbvio. Se fosse óbvio, não seria a segunda maior causa de morte. E não é falado. E por que não é falado, Lid? Porque quando você entra nesse movimento de afogamento, ou qualquer coisa que aconteça com teu filho, que as pessoas acham que foi falta de responsabilidade, sei lá o que chama, ou culpa, acontece que não é divulgado porque as pessoas se consomem pela culpa, Sim. pela vergonha e pelo julgamento. Porque quando eu abri os comentários do Anjos do Afogamento, se vocês verem absurdos que davam para colocar ali, aí eu excluí os comentários. Então eu tive que trabalhar isso em mim. Deus. Eu tive que, para poder falar e para poder criar os Anjos do Afogamento, tanto que ele vai e volta, porque tinha coisas que eu não estava muito bem resolvidas comigo também. Sim. Porque eu sabia o que eu ia escutar dali para frente ia ser muito pesado. E eu tô num movimento de uma cura muito profunda. Então, eu só poderia tocar Gente, nesse é assunto muito... nesse momento Como quando eu tivesse a preparada. capacidade de julgar um acidente. Mas a gente... Como se você... Nossa, A gente julga a gente mesmo. E não é sobre, tipo assim, eu tá julgando, a pessoa tá fazendo... Não, a pessoa tá fazendo isso porque ela também se julga. Ela também tá se olhando no espelho ou também... É falta de consciência e tá tudo bem. O que acontece... Mas é pesado pra ler, né? Não, isso. é pesado porque tá pesado pra mim. Sim. A partir do momento que eu não tá pesado pra mim mais, o que a pessoa falar, tá tudo bem. Tem um ensinamento que é dos toltecas, que isso foi onde eu falei, agora eu tô preparada pra trabalhar o anjo do afogamento mesmo. Foi o seguinte, não leve nada para o pessoal. Sim.
o que ela tá falando é dela e eu já tô muito bem resolvida comigo mesmo. A partir do momento que eu esteja bem resolvida comigo, eu consigo lidar com as coisas que virem pra frente. Então, assim, e isso é uma coisa que não é divulgada, o afogamento, por conta dessas questões. Porque as pessoas ficam sensíveis para falar desse tema. Exato. Com medo da retaliação. Aí, o que culpa? Culpa governo. Aí, tudo é culpa, né? Então, primeiro a gente tem que entender que foi uma das primeiras coisas que eu trabalhei e até pouco tempo tinha muitas coisas de culpa ainda. Culpas não só da criança, mas culpa também é coletivo, né? Da culpa desse coletivo. Era culpa... O que é culpa? Eu tive a intenção... Você teve a intenção de fazer tal coisa? Eu não tive a intenção de que meu filho afogasse. Óbvio. Essa não. Poderia? Sim. Às vezes tem criança, tem mãe que pode ter essa intenção. Mas eu não tive a intenção. Ou mães que são negligentes. Ou mãe, ou pai, ou responsável. Responsável ou negligente. Então, assim, eu não tive a intenção. Todas as medidas foram... Né, o Lorenzo, a piscina estava fechada, não trancada com a redinha, mas estava o acesso onde dava, estava fechado. A gente passeou pela manhã. E aí, quando eu volto, minha funcionária estava cozinhando, eu na mesa. E eu estava muito perdida. Na ayahuasca, no sábado que eu consagrei, me veio uma resposta, me veio assim, sua casa vai precisar de muita oração. Nossa, isso antes do acidente? Isso antes do acidente. 2 dias antes, as crianças tiveram um pesadelo. Uma tia minha, mas ela... Tudo fiquei sabendo só depois do acidente, muito tempo depois. Ela viu o Lorenzo muito triste. O Lorenzo, no colo da minha cunhada, pouco tempo antes, olhou para a água e paralisou. Como se ele estivesse pedindo socorro, mas ninguém via. Que já estava programado mesmo. Aí, o que aconteceu? Quando eu entro para casa, eu ia viajar... 5 dias antes dessa viagem, aconteceu o acidente. Eu ia viajar e ia fazer um curso de Genômica Wiki. Gente, as coisas super diferentes, né? A gente nunca nem ouviu falar. Esse que é Genômica isso? Wiki é da nutrição sobre genoma. É com o Dr. Pedro Andrade e a doutora Anete, né? Questão sobre os genes, DNA, enfim. A nutrição... chama nutrição de precisão, né? Que é muito legal. E eu ia fazer. Era um sonho meu e tal. E a gente ia ter uma semana maravilhosa. E lá, gente, tinha piscina, não tinha nada. Meu marido que ia ficar. Tinha cachoeira e as crianças iriam com a gente. E por que eu acho que tava muito bem? Eu não sei explicar que tava programado mesmo, né? Aí, no caso, quando a gente volta, veio uma voz assim, senta, porque eu tava indo pra levar o Teodoro na escola. Me veio uma voz assim, senta, porque o Lorenzo... senta pra fazer a lista de compra. As crianças brincando, assim, de frente... Ela, tal, de frente a mim, tranquilo ali. E eu lá conversando porque com mãe ela, tem essa capacidade de fazer uma coisa e olhar assim, né? Não, mas os dois estavam brincando. A minha funcionária de frente a eles ali, mesmo que tava na cozinha, e a gente, por isso que eu tô falando assim, né? Tem que pensar que tem que ter alguém ali, ó, sabe? 24 grudado horas. nessas crianças. Tem mesmo. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que vale a pena, tá? Mesmo que acontecesse, tem pelo menos uma... Entendeu? Eu não tinha essa consciência, agora eu tenho, então tô passando pra vocês. Quem tá ouvindo... A minha neurose. Quem tá ouvindo, quer pegar essa neurose, pega. Nada tá sob o controle, mas o que você pode fazer nesse momento que você tá tendo essa consciência? Porque dá pra evitar, então tente. Mas que eu acho que muda, assim, pensa, uma pessoa, se a minha funcionária tivesse parado ali, tivesse ali com as crianças e ficado... Qual que é a probabilidade? Qual que é a probabilidade de uma mãe de uma família que tem piscina para outras que não tem acontecer afogamento também? Tem isso também, sei lá, é complexo. É complexo, não porque tem piscina, tem rio, tem várias formas de acontecer. Mas o que dá para você fazer para evitar? O que dá para fazer. Eu acho que e vou te contar. Mas você fez. E vou além do óbvio. Além do óbvio. Isso é muito além do óbvio mesmo. E acredito quem quiser, quem não quiser, mais uma vez. É a minha verdade, foi o que eu vivi nesse movimento, que eu falei assim, quando aconteceu o acidente, uma coisa que eu falei assim, o que eu não estava vendo que eu posso ver mais? O que eu tenho para aprender aqui? Essa foi aqui uma coisa que virou minha chave e tudo aconteceu. E aí, enfim, quando eu sentei, de repente, eu perguntei assim, cadê o Lorenzo? Ela falou, estava aqui brincando, ele estava aqui. Eu falei, e ela fazendo comida? Comida. Aí eu fui direto para a piscina. Só que a porta do corredor tava aberta. Eu nem lembrava que essa porta do corredor... Sabe, você nem pensa. Aí abri... Uma coisa que eles nem têm acesso. Sei lá. Você tá ali é tão rápido. Olha o mundo como te leva pro movimento ali. Mas, enfim. Que é o cotidiano mesmo, né? Aí a gente pega o que nenhuma mãe deveria ver, que é um filho morto. É uma das experiências mais dolorosas da face da Terra. É você pegar o seu filho morto. Lourenço estava de cabeça para baixo, então peguei ele.
E aí, não tem como emocionar, assim, porque eu já tô curada, muita coisa, mas dói. não chega a doer, mas é forte, essa experiência é muito forte, assim, porque um dos maiores e experiências mais fortes que a gente tem é a maternidade, Sim. né? E duas experiências fortes, né? A morte ali. É um trauma muito forte, assim, que uma mãe vive, qualquer mãe que tem aí, né, vive dessa experiência de morte de um filho, ou quase morte, ou ter a sensação que seu filho morreu. E pra mim, meu filho já estava morto quando eu peguei ele nos braços. Então eu não sabia ver isso, mas pra mim eu não sabia o que fazer. Quando eu coloquei ele no chão ali, veio uma lucidez assim, tipo, faz boca a boca nele. E eu tentei, mas eu falei, gente, mas ninguém me ensinou a fazer isso, eu não aprendi a fazer isso. Eu não sabia salvar a vida do meu filho. Acabou, pra mim aquilo acabou. Aí eu escutei uma voz muito forte, falou assim, Jéssica, é hora de você usar tudo que você aprendeu até aqui. Aí eu me entreguei. Eu gritava, né? Mas você chegou a fazer o boca a boca? Tentei, Tentou, não consegui. mas Não sabia. Eu tentei fazer alguma coisa, Uma eu massagem. desesperei, gente, foi E a pessoa que estava lá com você? Ela é mais desesperada que eu. Aí ela desesperada, vai lá procurar ajuda. E eu na grama, socorro, pelo amor de Deus. E eu gritava, e eu liguei pra minha sogra não me atendia. Liguei pra minha mãe, e aí eu só falava que meu filho viu, né, o Teodoro viu, mamãe, ele morreu, filho. Aí, a gente tinha morrido. E a sensação que dava, a culpa era que eu fui a responsável, né, filho. Nossa. Essa foi uma sensação, assim, sabe? Horrível. Que eu tive. Mais uma vez, eu não tive a intenção, tava tudo. Mas né? a gente sempre se culpa. Mas foi uma culpa muito grande, uma culpa que era da alma, assim, não tinha como eu viver mais. Não tinha como eu sobreviver ali. Dentro disso, eu liguei pro meu marido, né? E assim, meu marido, ele conta assim que ele falou assim: não vou acreditar na Jéssica, tem vida ainda. E olha como tudo estava programado, precisava ser naquele dia, naquele exato momento. Por quê? A melhor intervencionista de Uberaba estava dentro do condomínio. Não era para ela estar. Nossa. A minha vizinha de frente é policial civil, estava de férias. Ela ouviu os gritos, saiu correndo e foi começar a fazer boca a boca no Lourenço. Tinha um policial que estava perto, que aí o guardinha foi chamá-lo, começou a ajudá-la a fazer o boca a boca, porque é muito difícil fazer sozinho, tem que puxar. E ela puxava vômito, essas coisas. Olha, tá aí uma coisa que a gente tem que aprender, né? Principalmente a gente que tem filhos pequenos. Gente, isso deveria estar na escola. Sim. Isso nos Estados Unidos, inclusive, também acontece muito caso de afogamento lá, principalmente na Flórida, essas coisas, porque as piscinas lá são todas abertas. Então lá acontece muito, todos já têm treinamentos. Olha isso. Tem treinamento de primeiros socorros. Eles treinam, porque uma coisa é você saber fazer a natação, outra coisa é você afogar num susto. Tá quase acabando, meu quase Deus. acabando Socorro, já. a gente vai precisar de um parte 2. Vamos lá, 5 minutos. Você não conseguiu baixar essa história? Meu não. Deus. Aí eu peguei e... Vou resumir rapidinho. Aí eu peguei, ela tava lá e começou a salvar o Lourenço e tudo mais. Então o Lourenço já saiu ali com vida, né? Dentro disso, o que eu percebi onde eu te falei que tudo tá na programação da alma? Por quê? Eu acredito que o Lourenço, se fosse pra a gente fosse viajar, tivesse dado certo, eu tenho certeza que talvez meus 2 filhos não estariam aqui comigo. Não tinha como salvar eles lá. Por quê? Porque meu marido ia ficar com eles. Eu ia estudar, meu marido ia ficar com eles, a gente não tinha essa consciência, às vezes fica no telefone, faz essas coisas. Ou poderia estar ali todo mundo conversando. Você acha que o Teodoro teria entrado também? Pra salvar o irmão, alguma coisa. Eu sinto no meu coração. A primeira pessoa que viu na piscina foi você. Foi eu. E olha pra você ver que teve uma tia minha que foi na Umbanda, não sabia da história. O guia não sabia de absolutamente nada. Ela só pediu pra orar para o Lourenço. O guia, nem ela sabia disso. O guia pegou e falou assim, não, mas eu vejo esses 2 no rio indo embora. Ela ia perder os 2 filhos dela. Nossa. Eu falei, gente, como que ele sabia que ela tinha rio, essas coisas? Então, assim... Já imaginou. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. Sabe? Muito sentido. E quando cheguei... Depois eu fui fazer o curso, né? Eu falei, nossa, sabe quando você fala assim, que coisa? E depois desse meu movimento de autoconhecimento e expansão, quando eu tava nos Estados Unidos, eu fiz uma reprogramação. Logo que eu terminei essa reprogramação pra fechar isso. Eu escutei uma voz assim, deita de novo. Quando eu deitei, eu tive um sonho. Dentro desse sonho, eu e o Thiago vivi uma outra vida,
E o Lorenzo, a gente tinha chegado de uma viagem, alguma coisa, e eu fui fazer algumas coisas de casa, e o Thiago dormiu. Quando eu voltei, o Lorenzo já não tava. Aí eu falei, o Lorenzo afogou. Quando eu vi, eu fui para um banheiro, o Lorenzo não tava. Fui para outro, o Lorenzo estava afogado dentro do vaso. E eu peguei meu filho morto. Quando eu levei, eu chorei muito no sonho. Isso já tinha acontecido. Eu já estava lá nos Estados Unidos fazendo tratamento do Lorenzo. E aí, eu olhei pro Thiago e falei assim, aconteceu de novo. Aí, sabe, no meu coração, tudo guiado. Falei assim, tudo sente. O Lorenzo, já veio uma voz e falou assim, o Lorenzo já estava programado. O que eu tô querendo dizer com isso? Pra fechar. Tem coisas que estão no nosso controle, o que a gente pode fazer, expansão, mas tem coisas que é do mundo, do coletivo, que eu quero deixar aqui, é que seja o nome que você dê, seja karma, seja um nome que dê propósito, programação de... Não caminho, interessa o destino. Nome. O que interessa, o que fica aqui, que eu acho que é bem importante, que é para fechar isso, que hoje eu trouxe isso para mim, o que eu poderia mudar dentro disso? O que eu posso fazer dentro disso, né? Porque agora eu tive uma resposta. A questão é, o que eu quero acreditar? Que mundo que eu quero? Qual maternidade eu quero viver? Eu quero muito abençoar os meus filhos. Eu quero muito abençoar o meu corpo. Eu quero muito abençoar a minha vida. E eu quero me conhecer. Eu quero me amar incondicionalmente. Quando a gente muda essa vibração, quando a gente muda esse time do pensamento, onde nós não somos condicionados a este mundo do jeito que está, mas que a gente pode... O que a gente cabe a gente mudar é pensamento, ações... O Lorenzo ter sobrevivido foi o que para você, assim? O Lorenzo, eu tenho certeza que ele veio pro milagre mesmo. Porque quando aconteceu, a primeira coisa que eu falei assim, Deus, ele é seu, não é meu. Filho, você tá livre, não precisa voltar pela mamãe, eu tô muito bem. Se você sentir que não é para voltar, pode ficar onde você tá. E eu pedi muito para Deus, se meu filho for para voltar, vai ser 100%. E você percebeu, eu sei que a gente, né, tem que ir, mas assim, você percebeu melhora do tratamento? Muitas melhoras. Claro que existem expectativas. E o real? Do real. Mas acredito que eu aprendi agora a confiar, a rendição mesmo de Deus, a me render a Deus, a render ao tempo do Lorenzo e a confiar. Nos propósitos, né? A confiar, a confiança que tudo no tempo divino vai ser. E o que eu posso fazer agora é vibrar, é a fé mesmo, que eu tenho certeza que meu filho já tá andando, tá falando, tá correndo. Eu vejo, gente, eu sinto isso. Isso já foi me revelado. E acredito que para qualquer mãe que esteja o filho passando, qualquer pessoa que esteja passando por qualquer doença, mas o que você quer acreditar? Sim. Jéssica, essa é a com fé. certeza a gente vai ter que ter uma parte 2, porque assim, a gente nem falou do, né, mas assim... Dá pra trazer tanto... porque é tema muito denso, feridas emocionais, sim, que eu vivi. porque olha, você é muitas coisas, e isso é muito legal, e é além do óbvio mesmo. Eu não queria que a gente ficasse focado no Lorenzo, porque eu quero falar de você, do seu propósito, da sua missão, de que eu vejo além, né, do que você... dessa força que você traz para as mulheres, assim, eu te acompanhava e falava assim, meu Deus, que mulher forte, como conseguir ainda compartilhar, né, com as pessoas, porque assim, eu te agradeço, para mim foi muito importante, justamente por conta desse... Agora eu olho para a piscina de uma maneira diferente, então eu tomo mais cuidado. Eu sempre lembro de você, do caso, né? Eu falo assim, não, a gente tem que tomar mais cuidado. Então, assim, obrigada por compartilhar. Eu acho que é importante. Fico triste em saber que existe alguém no mundo que julga, né, critica, porque é um acidente. Não teria como você. E as coisas acontecem como tem que ser. E assim, eu acho que o mais bonito de tudo é como você lidar com as coisas que acontecem com você, né? E com você, eu falo você, mas nós, seres humanos, o que você poderia ter entrado numa depressão, introspecção, sozinha, e acabou tudo, e viver aquilo com amargura para sempre. Poderia acabar com a minha vida mesmo. E você tá linda, radiante. Eu sei que são barras, inclusive quase que esse encontro não aconteceu, mas você tem uma força divina, assim, que tá
Todos nós temos Sim. essa força divina, né? Obrigada por lembrar a gente que isso. Relembrar quem nós somos. Relembrar isso. E a gente vai ter... Vamos ter a parte 2, com certeza! Olha, dá pra falar de trauma. Uma parte 2, 3, 4. Comenta, né? Comenta aí. Comenta pra gente. Vamos lá, se vocês querem falar na próxima vez do podcast sobre traumas, né? Como que foi a minha rota da cura, que eles estão trazer sobre... O tratamento é super interessante. Também, não, tem Sim, muita dá coisa. Você anda sumidinha das redes sociais. Eu tenho saudade de te ver, viu? Gente, é porque tá num movimento muito interno, assim, de muita coisa acontecendo, muitas decisões pesadíssimas com o Lorenzo, de muitas mudanças. Ai. Mas não dá pra mais longe, não. Não sei. Ai, meu Deus. Então, assim, são muitas Tudo decisões pode acontecer. importantes. E também, meio que... Eu não consigo mais tomar conta, às vezes, eu preciso de ajuda, sabe? Sim. Dentro de Chegou casa, nesse chegou ponto. esse ponto que eu falo assim, eu preciso de ajuda, gente. Então, pra eu poder... E eu quero muito voltar, trazer, sabe, agora, assim, de uma forma As mais pessoas acham que estruturada. ser influencer é fácil, é só abrir o telefone. Não é, existe todo um... Ó, tem uma amiga minha aí que eu falei pra ela assim, investe em mim, aposta tudo em mim. Ela falou que vai investir. Aê! Eu volto. Jéssica, obrigada por participar, né? Senão Obrigada ali a já, você, meu... obrigada. Acabou? Não, peraí, né? Deixa eu falar aqui. Acabou o programa, acabou esse episódio maravilhoso. Teremos, com certeza, a parte 2. Continua acompanhando a gente, se inscreve no canal e deixa seu like. Ó, escreve a gente, que além do óbvio é sensacional. E a energia dela, ó, é melhor ainda aqui no presencial.